Já se imaginou passeando por uma cidade abandonada, onde a natureza lentamente reclama o asfalto e a arquitetura que antes era imponente? E se, de repente, todos nós desaparecêssemos? Um pensamento sombrio, talvez, mas que revela verdades surpreendentes sobre o nosso impacto no planeta. Esqueça filmes de ficção científica. Vamos explorar as consequências reais e fascinantes desse evento hipotético, mergulhando em um mundo onde a ausência humana redefine o equilíbrio ecológico. O que aconteceria com os monumentos que construímos? Como os animais domesticados se adaptariam? E o clima, se recuperaria? Prepare-se para uma jornada inesquecível. Desvendaremos o futuro da Terra sem a nossa presença, revelando a fragilidade da nossa civilização e o poder resiliente da natureza. Descubra como a nossa repentina ausência desencadearia transformações profundas, oferecendo uma nova perspectiva sobre a nossa relação com o mundo natural. Prepare-se para ter seus conceitos abalados e sua curiosidade aguçada. Embarque nesta aventura de conhecimentos gerais. O que você vai aprender aqui não é apenas especulação, é uma análise embasada que vai mudar a forma como você enxerga o mundo ao seu redor. A questão do desaparecimento da humanidade não é mera fantasia. Ela serve como um poderoso experimento mental para avaliarmos nossa pegada ecológica e o impacto duradouro de nossas ações no planeta. Vivemos em um mundo moldado por nossas construções, agricultura e consumo, mas raramente paramos para imaginar um cenário sem a nossa presença constante. Entender o que aconteceria se desaparecêssemos nos ajuda a reconhecer a fragilidade do nosso ecossistema e a urgência de práticas sustentáveis. A poluição, a perda de biodiversidade e as mudanças climáticas são desafios globais que exigem soluções imediatas. Visualizar um mundo pós-humano nos força a confrontar as consequências de nossa negligência. Este cenário hipotético oferece uma lente para analisar a complexa interação entre a natureza e a civilização. Ao explorarmos o destino das nossas cidades, infraestruturas e dos animais que nos cercam, ganhamos uma nova perspectiva sobre a nossa responsabilidade como administradores do planeta. Afinal, o que deixaremos para trás? Quais vestígios da nossa passagem resistirão ao tempo? E como a natureza se adaptará à nossa ausência? São perguntas cruciais que nos impulsionam a repensar nossas prioridades e a construir um futuro mais harmonioso entre a humanidade e o meio ambiente. Imagine gráficos comparando os níveis de poluição antes e depois, ou simulações do crescimento da vegetação sobre as cidades. Esses visuais dariam vida à discussão. E se aprofundássemos ainda mais nessa reflexão? Inscreva-se para desvendar outros cenários surpreendentes e ative as notificações. Sua perspectiva é valiosa. Compartilhe suas ideias e dúvidas nos comentários. Juntos, construímos um futuro mais consciente e exploramos as maravilhas do conhecimento. Sua participação faz toda a diferença. Para entender o impacto do nosso desaparecimento, vamos analisar áreas cruciais. Primeiro, a infraestrutura. Imagine a cidade se desfazendo, a vegetação tomando conta. Segundo, a fauna. Animais domesticados lutando pela sobrevivência, enquanto a vida selvagem próspera. Terceiro, o meio ambiente, a poluição diminuindo, mas legados tóxicos persistindo. Considere, por exemplo, a cidade de Chernobyl, um vislumbre do que pode acontecer quando a humanidade se retira. A natureza retomou seu espaço, mas os perigos invisíveis permanecem. Ou pense nos plásticos nos oceanos, um lembrete duradouro da nossa presença. Ao visualizarmos esses cenários, podemos começar a dimensionar a nossa influência. Não se trata apenas de prédios desabando, mas de ecossistemas inteiros se transformando. Os rios voltariam a fluir livremente? As florestas se expandiriam? O objetivo é ir além da especulação e confrontar a realidade do nosso impacto. Ao compreendermos as consequências do nosso desaparecimento, podemos tomar medidas para mitigar os danos e construir um futuro mais sustentável. Que tal começar a repensar seus hábitos de consumo? Ou apoiar iniciativas de preservação ambiental? Diante das crescentes preocupações com as mudanças climáticas e a degradação ambiental, entender o que aconteceria com o planeta sem a nossa presença se torna crucial. A urgência reside no fato de que estamos atingindo pontos de não retorno em diversos ecossistemas. A cada dia, perdemos biodiversidade, poluímos oceanos e desmatamos florestas.
A crise climática, com seus eventos extremos cada vez mais frequentes, nos força a repensar nosso papel no planeta. Visualizar um mundo sem a nossa interferência nos ajuda a dimensionar o impacto das nossas escolhas e a identificar soluções mais eficazes. O desafio central é a nossa desconexão com a natureza. Vivemos em um ritmo acelerado, consumindo recursos sem considerar as consequências a longo prazo. Precisamos urgentemente de uma mudança de mentalidade, adotando práticas mais sustentáveis e respeitosas com o meio ambiente. Entender o que aconteceria se desaparecêssemos não é apenas um exercício teórico, mas um chamado à ação. É um convite para repensarmos o nosso estilo de vida, a nossa relação com o consumo e o nosso compromisso com as futuras gerações. O momento de agir é agora. Para compreendermos o cenário de um mundo sem humanos, alguns conceitos são cruciais. Primeiro, a resiliência ecológica, a capacidade da natureza de se recuperar após perturbações. Observe, por exemplo, áreas devastadas por incêndios florestais que, com o tempo, renascem. Segundo, a sucessão ecológica, o processo gradual de mudança em um ecossistema, com diferentes espécies colonizando e substituindo umas às outras. Imagine uma construção abandonada sendo tomada por plantas e, eventualmente, por animais. Terceiro, a decomposição, a quebra de matéria orgânica por bactérias e fungos. Visualizar um carro enferrujando e se desintegrando ao longo dos anos ilustra esse processo. Quarto, as consequências da ausência de manutenção. Prédios, estradas e barragens, sem cuidados, se deterioram rapidamente. Quinto, o comportamento animal. Animais domesticados, como cães e gatos, enfrentariam dificuldades de adaptação à vida selvagem. Sexto, a persistência de poluentes. Materiais sintéticos, como plásticos, permaneceriam no ambiente por séculos. Como esses processos interagem? Como a ausência da manutenção humana acelera a degradação? Ao entendermos esses conceitos, podemos pintar um quadro mais realista do que aconteceria se desaparecermos. Visualizações com gráficos sobre o tempo de decomposição de diferentes materiais seriam muito úteis. Compreender o que aconteceria em nossa ausência nos permite aplicar esse conhecimento para mitigar nosso impacto atual. Por exemplo, ao entendermos a rápida deterioração de edifícios sem manutenção, podemos defender práticas de construção mais sustentáveis e duradouras. Ao reconhecermos a dificuldade de adaptação dos animais domésticos, podemos promover a adoção responsável e programas de proteção animal. Ao visualizarmos a persistência dos plásticos, podemos reduzir o consumo e apoiar a reciclagem. Um dos desafios é a escala do problema. A mudança exige um esforço coletivo, desde escolhas individuais até políticas governamentais. Mas cada pequena ação conta. Optar por produtos biodegradáveis, reduzir o desperdício de alimentos e apoiar iniciativas de reflorestamento são passos importantes. Outro desafio é a inércia. Muitas vezes, resistimos a mudar nossos hábitos, mesmo quando sabemos que são prejudiciais. Mas a conscientização é o primeiro passo. Ao entendermos as consequências das nossas ações, nos tornamos mais propensos a adotar práticas mais sustentáveis. Que tal começar com pequenas mudanças no seu dia a dia? Além das ações cotidianas, estratégias mais avançadas podem acelerar a transição para um futuro sustentável. A bioengenharia, por exemplo, oferece soluções inovadoras para a remediação de áreas contaminadas. Micro-organismos podem ser utilizados para decompor poluentes e restaurar ecossistemas degradados. A agricultura regenerativa, que visa restaurar a saúde do solo e aumentar a biodiversidade, é outra ferramenta poderosa. Ao imitar os processos naturais, podemos produzir alimentos de forma mais sustentável e resiliente. Considere o caso da restauração da Mata Atlântica, um esforço contínuo que demonstra o poder da ação humana em reverter a degradação ambiental. Essas estratégias, combinadas com a conscientização e o engajamento da sociedade, podem nos colocar em um caminho mais promissor. O futuro do planeta depende da nossa capacidade de repensar o nosso papel e de agir em prol de um futuro mais sustentável. Estudos da ONU apontam que, se continuarmos no ritmo atual de consumo e emissões, as consequências serão catastróficas. A perda de biodiversidade, o aumento do nível do mar e os eventos climáticos extremos se intensificarão, ameaçando a vida de milhões de pessoas. Pesquisas do IPCC,
painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, confirmam que a ação humana é a principal causa do aquecimento global. No entanto, o mesmo relatório destaca que ainda há tempo para reverter essa tendência, desde que medidas drásticas sejam tomadas. Um estudo publicado na revista Nature demonstra que a restauração de ecossistemas degradados pode gerar benefícios econômicos significativos, além de aumentar a resiliência climática. O renomado biólogo Edward O. Wilson, em seu livro A Criação, argumenta que a preservação da biodiversidade é um imperativo moral, além de ser essencial para nossa sobrevivência. Esses dados e opiniões de especialistas reforçam a importância de compreendermos o impacto do nosso desaparecimento e de agirmos em prol de um futuro mais sustentável. Ignorar esses alertas seria negligenciar o futuro do planeta e das próximas gerações. Ainda pairam dúvidas sobre a nossa capacidade de reverter o quadro atual? É compreensível. As mudanças climáticas e a degradação ambiental são desafios complexos, que exigem um esforço contínuo e coordenado. Mas a história nos mostra que a humanidade é capaz de grandes feitos quando se une em prol de um objetivo comum. A erradicação da varíola, por exemplo, demonstra o poder da ciência e da colaboração internacional. Especialistas como Johan Rockström, diretor do Instituto Potsdam para a Pesquisa de Impacto Climático, defendem que ainda podemos estabilizar o clima se reduzirmos drasticamente as emissões de gases de efeito estufa e protegermos os ecossistemas. Lembre-se, a Terra já passou por diversas transformações ao longo de sua história. A nossa espécie, por mais impactante que seja, é apenas uma pequena parte desse processo. O futuro do planeta não está predeterminado. Ele depende das nossas escolhas. Que legado queremos deixar para as próximas gerações? Exploramos o que aconteceria se desaparecêssemos, desvendando o impacto da nossa presença e a resiliência da natureza. Vimos que, apesar do nosso legado persistente, a Terra se recuperaria, mas a que custo? Agora, o desafio é transformar essa reflexão em ação. Comece repensando seus hábitos de consumo, apoiando iniciativas sustentáveis e cobrando atitudes responsáveis dos governantes e empresas. Ao agirmos individual e coletivamente, podemos construir um futuro mais harmonioso entre a humanidade e o meio ambiente. Lembre-se, cada pequena ação conta. Que tal começar hoje mesmo? Reduza o consumo de plástico, economize energia, plante uma árvore. O futuro do planeta está em nossas mãos. Compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares. Juntos, podemos conscientizar mais pessoas e inspirar um movimento global em prol da sustentabilidade. A mudança começa com cada um de nós. Contemplar o planeta sem nossa presença nos desafia a reavaliar nossa trajetória. Somos, simultaneamente, força criadora e agente de destruição. A beleza da natureza que persistiria sem nós ressalta a urgência de protegê-la agora. Nossa extinção seria um recomeço doloroso, mas também um lembrete de que pertencemos a algo maior. Que essa jornada de reflexão acenda uma chama em cada um de nós. Que a busca por sustentabilidade, justiça e respeito transcenda o discurso e se traduza em ações concretas. Reduzir, reutilizar, reciclar. Apoiar iniciativas inovadoras. Questionar o status quo. Educar e inspirar outros. Pequenos passos, somados, constroem um futuro resiliente. Lembrem-se sempre, o saber liberta, a ação transforma. O mundo precisa de mentes curiosas e corações engajados. Sigam explorando, questionando e semeando a mudança. A jornada é contínua, mas a cada passo, moldamos um amanhã mais promissor. Nos vemos na próxima aventura do conhecimento.